Bom, o período de retorno ele também é chamado de tempo de recorrência e ele geralmente ele é representado pela sigla TR. Então ele nada mais é do que um intervalo, tá, esperado para que um evento seja igualado ou superado. Então a gente tem que pensar primeiramente que os eventos naturais, né, eles não são periódicos, então ele não tem um retorno marcado, não é uma data certa, não tem um período exato, como por exemplo as fases da Lua. Então, na verdade, eles vão acontecer em algum momento, mas a gente não sabe quando. Então, o objetivo é, através de estatísticas, tentar estimar a ocorrência desse evento natural, usando sempre como base os dados passados. Então, se a gente fala que o tempo de retorno é um período esperado, isso nada mais é do que uma probabilidade. Então, o tempo de retorno ele vai ser o inverso da probabilidade de um evento ser igualado ou superado. E ele é representado por essa formulinha aqui. Então, TR vai ser igual a 1 sobre P. E, por sua vez, a probabilidade vai ser igual a 1 sobre TR. Então, a probabilidade para que um evento seja igualado ou superado vai ser igual ao inverso do tempo de retorno, e o tempo de retorno vai ser igual ao inverso da probabilidade. Então, vamos pensar num exemplo. Se eu tenho uma probabilidade de 1% de um evento ocorrer, qual vai ser o tempo de retorno desse evento? 100 anos. De acordo com essa tabelinha aqui, quanto maior o tempo de retorno, menor é a probabilidade. Ou seja, se eu tenho um evento muito intenso, com um acumulado muito grande, esse evento ele vai ter um tempo de retorno alto e uma probabilidade baixa. Por exemplo, um evento de TR 100 anos. Significa que ele vai acontecer exatamente a cada 100 anos? Não, mas significa que em 100 anos ele vai acontecer ou vai ser superado pelo menos uma vez. Ele pode acontecer também mais de uma vez dentro desse período, como acontece de vez em quando aí a gente vê chuvas muito intensas, às vezes no mesmo mês, né? Depende um pouco do período. E se eu sei a probabilidade desse evento ocorrer ou ser superado, eu também consigo calcular a probabilidade da não ocorrência de um determinado evento, que vai ser representado pela fórmula 1 menos P. Então, eu chamei de Q, a probabilidade de não ocorrência, e se P é igual a 1 sobre TR, então a probabilidade de não ocorrer um evento em um ano qualquer vai ser igual a 1 menos 1 sobre TR. Só que esses eventos eles são independentes. Então, se eu quero calcular essa probabilidade ao longo de anos, eu preciso multiplicar cada evento independente, ou seja, cada probabilidade independente, n vezes. Então, a probabilidade de não ocorrência em n anos vai resultar nessa fórmula, que é igual a 1 menos 1 sobre TR elevado a n. E por que é importante eu entender essas probabilidades? Na verdade, um dos maiores objetivos é diminuir, né, ou saber o risco de falha de um determinado dispositivo de drenagem, por exemplo. Então, se um dispositivo de drenagem ele foi dimensionado para durar 50 anos, para conduzir vazões, né, decorrentes de chuvas de tempo de retorno de 25 anos, qual vai ser o risco desse dispositivo falhar durante a sua vida útil? Então, se eu sei que o risco de um determinado evento ocorrer é igual a 1 menos Q, por quê? Q é a probabilidade de não ocorrer. Então, o risco, na verdade, é a probabilidade de ocorrência. Então, o risco vai ser igual a 1 menos Q. Substituindo Q pela fórmula, a gente tem que risco é igual a 1 menos 1 sobre TR elevado a N. E aí, pegando esses valores e substituindo na fórmula, eu chego a um risco de 87% para um dispositivo de drenagem dimensionado para TR de 25 anos. Ou seja, existe 87% de chance desse dispositivo falhar em 50 anos. Então, uma forma de diminuir esse risco seria aumentando o tempo de retorno. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 100, 200, 1000, eu vou ter um risco muito baixo. Só que quanto maior o tempo de retorno, maior tem que ser o dispositivo, né? Vamos pensar, por exemplo, num bueiro. Se eu tenho um bueiro dimensionado para 25 anos, ele vai ter uma dimensão diferente de um bueiro dimensionado para 100 anos. Então, o objetivo é avaliar, na verdade, a relação custo-benefício dessa obra, avaliando o risco de falha dela. E aí eu coloquei esse quadrinho para mostrar que os tempos de retorno eles são definidos de acordo com o tipo de dispositivo e também com o tipo e ocupação da área onde esse dispositivo está sendo construído. Então, por exemplo, um sistema de microdrenagem,
ele vai ser dimensionado para tempo de retorno de 5 a 10 anos. Não mais do que isso, né? Porque senão isso iria requerer um sistema de microdrenagem com dimensões muito maiores. Porque teria algum problema ter um risco de falha alto para esses dispositivos? Não tanto se a gente pensar que o transbordamento de uma valeta, por exemplo, ele causa impactos muito menores do que um rompimento de uma barragem, né, ou de uma tubulação de maiores dimensões. Quando a gente olha a macrodrenagem, que são as galerias, os bueiros, as pontes, por exemplo, esses dispositivos eles são dimensionados para tempos de retorno a partir de 15 até 100 anos. Então, por exemplo, uma ponte, se uma ponte for rompida, ela, além de desconectar duas áreas, o que causa um grande impacto para aquela comunidade, a reconstrução desse dispositivo ele requer um custo muito alto. Então, é importante que esse dispositivo seja dimensionado para suportar vazões bem maiores do que dispositivos de microdrenagem, por exemplo.